Olá, nós estamos dando início a uma conversa que é muito mais do que especial. É uma conversa extremamente importante para cada um e para cada uma que está aqui conosco. Sabe por quê? Que a gente vai falar daquilo que tem nos, vamos dizer assim, dormido conosco todos os dias já há algum tempo, que se chama ensino médio. E aí ninguém melhor e mais especial para estar conosco que alguém que é da nossa casa, porque é do nosso conselho consultivo, está na diretoria, já foi presidente da ANEC e é o nosso representante no Conselho Nacional de Educação, irmão Paulo Fossati. Irmão Paulo, muito obrigada de o senhor estar aqui com a gente e de ter destinado esse tempo para conversar sobre o ensino médio. Ele é novo mesmo, irmão Paulo? Obrigado, Roberta. Minha saudação a todos. Uma alegria enorme poder estar aqui compartilhando um pouco do que nós fazemos e muito do que nós acreditamos na educação. E a pergunta pelo novo, de fato, é uma grande pergunta que no CNE andamos discutindo muito. Então, nós sim. Desde 2014, Roberta e os que nos acompanham, nós temos uma discussão mais profunda sobre o desejo da sociedade brasileira para um novo ensino médio. E esse desejo do novo vem a partir de evidências de uma escola Brasil que já não encantava, que já não atendia o sonho dos jovens. E eu digo de um Brasil com várias escolas e vários Brasis, porque quem é da educação comunitária, das confessionais e particulares, podemos dizer que com os seus desafios, o ensino médio vai muito bem, obrigado. Agora, olhando todo o contingente da escola pública, nós temos grandes problemas. Só nos últimos anos, a média foi, só no ensino médio, ao redor de 500 mil alunos por ano que abandonaram o ensino médio. Essa é uma das evidências que diz que a escola não vai bem, que a nossa metodologia, que o nosso currículo não está mais encantando essa juventude. E aí sim nós precisaríamos o novo, mas não o novo apenas num currículo. O novo em novas metodologias, o novo em um novo conceito de escola, nova formação docente para os desafios do século XXI e principalmente para os desafios desta geração. Então, nesse sentido, sim, nós precisamos de um novo ensino médio, considerando também esse Brasil que é continental e que tem várias realidades, vários recortes. Então, nós estamos dizendo o novo para os quilombolas, precisamos de um novo para as comunidades afrodescendentes, um novo para o aluno de escola indígena, um novo para o aluno da escola rural, um novo para o aluno da educação profissional, por exemplo, para sair do estigma que a educação profissional não forma pessoas que pensam, apenas técnicos braçais, e esse é um preconceito e um conceito superado por países desenvolvidos. Então nós temos muitos desafios para colocar esse novo em andamento. E é muito interessante quando o senhor traz isso, porque agora mesmo nós tivemos o Enem. Tivemos, mais uma vez, a visibilidade da última pesquisa do INEP, em que mostrou em que os nossos jovens de classes sociais menos favorecidas têm notas menores de desempenho em matemática do que os jovens de classes mais abastadas. Então, o senhor veja, é um novo que é urgente, né, irmão? Porque ele não é só uma questão de currículo ou formação docente, ele é uma questão de igualdade social, né? É um novo urgente, é um novo mais do que necessário, é um novo para não perder mais uma geração. E quando você diz aí dos alunos do ensino médio e Enem,
nós tivemos mais de 30% de abstenção no Enem. Então, isso nos diz que o estudante também precisa de uma nova proposta, não só para o ensino médio, mas para uma educação superior que encante, que ajude a realizar projetos de vida. E quando a escola não prepara bem para o mundo da vida, para o mundo do trabalho, nós temos dados das escolas públicas, por isso que eu volto a dizer, nós temos uma realidade privilegiada nas confessionais particulares e temos uma outra realidade nas escolas do governo. A média dos estudantes que sabem o mínimo esperado em português e matemática no final do ensino médio, vamos equilibrar os números, ficou ao redor de 13%. Como é que nós vamos ter pessoas que vão agregar valor social? Como é que esse jovem vai cuidar dos seus pais no futuro com uma condição que diz estamos saindo do ensino médio com um semi-analfabetismo? Isso, de fato, nos preocupa e, mais uma vez, diz sim, nós precisamos de um novo ensino médio. Então, o CNE dizia, e dizemos, nós não queríamos revogar a proposta que aí estava, mas nós precisamos sim implementar, porque mais do que a discussão de um currículo, está numa proposta de educação para um plano de educação para um país, para um plano de educação de Estado e não de um governo de 4 ou de 8 anos. Política é coisa séria e política educacional, como o senhor bem trouxe, é política de Estado. É política para processo. E aí a gente não pode deixar de falar do esforço que o Ministério da Educação tem feito com uma consulta pública, com audiências das em diversos períodos sobre a implantação do ensino médio. E a gente queria ouvir um pouquinho do senhor, enquanto membro ali do Conselho Nacional de Educação, como é que o Conselho Nacional viu tanto esse processo de audiência, como principalmente o relatório final sobre a implantação do novo ensino médio? Bom, o relatório final, de fato, nos preocupou. Ele mostrou cenários muito distintos. Agora, pontos em comum. Todos os estados estavam no processo de implantação do ensino médio. As escolas que, de fato, tinham problemas sérios não passavam de 8%. E por falta de quê? Principalmente do acompanhamento do governo a essas escolas. Então, nós, numa sociedade democrática e que precisamos fortalecer a nossa democracia, o MEC, como um todo, teve um gesto de grandeza muito grande, que foi pautar toda essa discussão pelo diálogo. E nós voltamos a ouvir a sociedade brasileira. Em números, por exemplo, nesse período de consulta pública, nós tivemos 12 webinários, onde nós tivemos mais de 40 especialistas debatendo a questão do ensino médio. Tivemos 4 audiências públicas, tivemos, no mínimo, 16 grandes entidades que vieram ao CNE ou vieram no gabinete do ministro discutir a questão do ensino médio. E nessa consulta pública, por exemplo, no canal do WhatsApp do MEC, nós tivemos em números mais de 102 mil alunos contribuindo, dialogando. Nós tivemos ao redor de 31 mil professores também dando sugestões de implementação, e nós tivemos ao redor de 5.500 gestores de escolas de educação básica também dando seu posicionamento, a sua contribuição. Trago esses números para dizer que, de fato, teve um esforço e tivemos inúmeras situações onde toda a sociedade brasileira se sentiu convocada para
trazer as suas contribuições, as suas críticas, os seus ajustes, para principalmente nós recuperarmos aquilo que era queixa dos estudantes, dos professores, das próprias escolas, dos gestores, para dar essa calibragem na proposta. Essa preocupação que o CNE tem, que o MEC tem, a ANEC também tem. A ANEC se preocupa com os interesses das associadas, mas pensando no todo, na educação pública e privada. Nessa educação, que a educação católica tem contribuído ao longo de mais de 500 anos. Por isso, que a ANEC também fez sua consulta pública às associadas, por meio de um questionário, onde nós tivemos, irmão Paulo, 75% das nossas associadas respondendo. Olha que legal. E tão importante isso, porque a partir das respostas das associadas é que a ANEC pôde produzir a sua nota técnica e se colocar perante ao MEC, oficializando, e também ao CNE, que nós éramos favoráveis à melhoria da política da educação para o ensino médio. Nós também ficamos muito receosos com uma revogação completa, porque a gente não pode esquecer a educação pública. A gente caminha, inclusive, junto com a educação pública. Mas a gente não pode esquecer que foi feito um passo a passo, foi dado um início. Então, a gente precisa melhorar esse processo cada vez mais, pensando nos mais pobres, nas juventudes, na educação pública. E é nesse sentido que eu queria perguntar para o senhor, enquanto CNE, o CNE assinou um documento junto com o CONSED, com o FONSED, um documento em que a ANEC também averbou, né, como um documento que trazia princípios. Quais são os principais princípios que a gente diz ali nesse documento que a gente acredita para o ensino médio? Bom, um dos grandes princípios e que traz na tua fala é o nosso grande compromisso, não só com a nossa educação interna, exemplo da ANEC, mas uma ANEC que olha para fora e se preocupa com uma política de governo para todos os brasileiros. Então eu quero registrar aqui a grande contribuição da ANEC e que é reconhecida no Conselho Nacional de Educação por sermos proativos, Roberta. As inúmeras notas técnicas da ANEC, não só nesse caso do ensino médio, mas em outras grandes questões, mas aqui mais uma vez diz, a ANEC não olha só para dentro, a ANEC se preocupa com a política educacional e a ANEC, junto com a sua crítica, traz a sua contribuição. Ela faz análise dos atuais documentos e ela faz uma proposta para que o Brasil avance. Então o CNE reconhece inúmeras vezes essa bela contribuição nossa. E nós todos estamos de parabéns enquanto ANEC. Voltando à tua questão dos princípios, o que o CNE sinaliza nessa nota, nesse e noutros documentos? Não podemos esquecer que a grande polêmica ficou ao redor do currículo, novo currículo do ensino médio. Eu chamo a atenção dos brasileiros, o currículo sim é fundamental. Nós precisamos um currículo que expresse cidadania, ética, valores, hard skills, soft skills, que são todas aquelas competências humanas para darmos contas dos problemas reais da sociedade do hoje, problemas reais da indústria, do mercado, mas nós não podemos parar também só nessas competências do currículo. Nós chamamos atenção que nós precisamos, para dar conta e emplacar um novo currículo, precisamos de novos professores. Aí uma política de formação, uma política de dar dignidade à docência no Brasil. Nós precisamos de novas metodologias, senão o pacote não vai estar completo. Nós precisamos de estrutura e infraestrutura. Olhe, por exemplo, a nova proposta que vai agora para o parlamento diz 3.000 horas.
Só para começar a discussão, 1.000 horas por ano. 1.000 horas por ano, 200 dias, 5 horas por dia. 12, 5, 10. 1.000 horas no ano, 200 dias, 5 horas por dia. O estudante da manhã vai entrar às 8, vai sair à 1. Qual é o intervalo para o estudante da tarde ocupar a escola? Então, nós temos um problema de estrutura. Outro grande problema, quando o governo quer dar um passo na educação profissional, e aí ele tira 300 horas da educação básica, o geral para todo mundo, passa de 2.400 para 2.100. A pergunta é, aquelas 300 horas para aquele aluno que vai optar para a educação profissional, como é que o gestor escolar vai administrar? E vai tirar de quê? Da história, da geografia, da filosofia, da matemática? Como é que nós vamos fazer essa composição? Vai sobrar trabalho para nós, CNE, e vamos precisar trabalhar. E nós gostamos de trabalhar. Outra grande questão junto com o currículo, novas metodologias. Se nós não tivermos metodologias ativas, metodologias por projetos, metodologias que resolvam problemas reais da sociedade, o jovem vai embora, o jovem não se encanta. Então não basta apenas eu ter trilhas que vão resolver o problema do projeto de vida do estudante. Agora vamos mudar até o nome dos itinerários. Ao menos é a proposta. Mas mais do que mudar nomes, nós precisamos, de fato, uma proposta mais integral, porque nós dizemos um outro princípio, estamos preocupados com uma formação integral do ser humano. Um ser humano que vá, de fato, exercer a sua cidadania na vida, no trabalho, não separando, não fazendo uma esquizofrenia, mas como um todo que caminha produzindo sentido. Então, esses são alguns dos problemas que nós vemos, que nós vamos ter que continuar. Por isso eu chamo a atenção, não paramos por aqui, porque uma tentação é, agora que entregamos para a Casa Civil entrega para o Parlamento, vamos cruzar os braços e esperar que o Parlamento bata o martelo? Não. Nós precisamos ajudar os parlamentares, junto com esse pacote que dá primazia para um currículo, olhar, primazia também para a formação de professores, estrutura e infraestrutura, novas metodologias, financiamento para a educação. O Brasil brinca, faz de conta que leva a sério a educação. O atual PNE, que estamos encerrando agora esse decênio, dizia que nós, até o final de 2024, iríamos aplicar 10% do PIB em educação. Cara, os números são fantásticos, tecnicamente perfeito, mas falta o quê? A decisão política. Dos 10%, nós estamos arredondando números em 5,5% do PIB em educação. Um país que brinca de fazer educação não vai adiante. É preciso levar a sério a educação no nosso país. E digo isto porque nós precisamos continuar a acompanhar os parlamentares, continuar a discussão, porque eu creio que nós precisamos reforçar alguns pontos que estão fragilizados neste projeto de lei. Quando a gente fala desse ensino médio, então parece, para quem está acompanhando tão de perto como a ANEC, que a gente tem focado muito em carga horária de formação geral básica, itinerários que agora são percursos, se é interdisciplinar, transdisciplinar, e na verdade, irmão Paulo, o senhor traz com muita clareza, a gente tem que falar de política pública, a gente tem que falar de política educacional. E aí o senhor tocou em um ponto fantástico, que é o Plano Nacional de Educação. E aí, mais uma vez, a ANEC não deixa de lado, não, pelo contrário. Nós estamos aí nas CONAIs estaduais, nós estamos discutindo o Plano Nacional de Educação nos municípios, nos estados, e nos preparando para janeiro, estar, inclusive, com vocês do CNE, na CONAI Nacional aqui em Brasília. Final de janeiro, na última semana. Importantíssimo estarmos, né, irmão?
E aí eu venho com a pergunta que não quer calar. Chegou no legislativo. A Casa Civil entregou um PL, já nasceram mais 2 PLs ali com outras articulações. Como é que o CNE está vendo esse movimento dentro do legislativo? Bom, nós estamos vendo um movimento que vai, mais uma vez, exigir também do CNE diálogo e uma participação muito ativa, porque nós queremos continuar, por exemplo, na Comissão de Educação e Cultura do Senado. Eu sei que a ANEC participa, o CNE foi convidado várias vezes. Estamos num diálogo muito estreito com o senador Flávio Arnes para continuar colaborando e dizendo para o Brasil que essa política de formação dos jovens, ela precisa reforçar outros pontos. Então o CNE continua numa atitude proativa, numa atitude de estar junto com os parlamentares, também para oferecer dados, porque os parlamentares precisam de dados. Por exemplo, o Brasil hoje, na educação pública, tem, no mínimo, 510 mil professores que estão atuando fora da sua área de formação ou não têm formação superior para estar naquela condição de docência. Então, nós precisamos chamar atenção para os parlamentares que nós estamos diante de um verdadeiro apagão de professores no Brasil e que, se não tivermos uma política de formação docente, de valorização docente, nós pegamos, por exemplo, fizemos a média de 10 grandes áreas de profissionais. A educação em salários está em penúltimo lugar. Penúltimo lugar. Lamentável, né? Então, como um país que diz que nós precisamos entregar pessoas, não é só entregar cérebros, eu estou entregando pessoas, projeto de vida, na mão de docentes, que por um lado é louvável. Nós temos que parabenizar, porque nós temos pessoas que, para não deixar sem aula de física e química, que são 2 problemões no Brasil, o pedagogo está se dispondo a um voto heróico de dar aula de física, química e matemática, para não deixar aquele estudante nesse vácuo, nesse vazio de conhecimento. Então, esse é um exemplo que nós estamos trabalhando com os parlamentares, para que não olhe só para o currículo do estudante, mas olhe para as condições do professor. Se nós queremos formação integral para os estudantes, nós precisamos esse acompanhamento ativo junto aos parlamentares agora, para que eles também acompanhem a jornada, a trajetória desses professores. Uma ideia que a turma não discute e é importantíssima, por exemplo, o governo Lula, e só esse ano colocou 4 bilhões para a educação integral. E tem uma proposta de ir implementando, inclusive no ensino médio. Mas ninguém discute, ou a grande maioria não discute, um professor integral numa escola. E aí o professor, para sobreviver, dá aula em 1, 2, 3 escolas, sem tempo de preparar a aula, sem tempo de reunir e discutir. O professor ainda da educação pública é aquele que ensina, e aí os professores de mestrado, doutorado são os pesquisadores que vão dizer a reflexão, a praxis sobre aquele que está fazendo educação. Então esse país precisa, de fato, levar a sério a formação de professores. Eu insisto muito nisso, porque senão nós brincamos de fazer educação. E nós vamos, mais uma vez, iludir o Brasil. Agora aprovamos um novo ensino médio. E você começou esse bate-papo, o que era o novo? O novo precisa nascer dessa nova proposta integral. Então, o termo integral, ele tem nome, sim. É um novo currículo,
é um novo conceito de educador, é um novo conceito de escola, um novo conceito de estrutura, de infraestrutura, de financiamento, de bem-estar na docência. A exemplo dos países desenvolvidos, nós estamos cansados de dizer por que Singapura, por que Coreia do Sul, por que Finlândia, em pouco tempo deram uma virada de chave em seus países, porque levaram a sério a educação. Então, enquanto o Brasil e os parlamentares ficarem olhando para o orçamento e disserem isso é um gasto, nós não vamos encantar a educação desse país. Mas quando nós olharmos para a educação e dissermos a criança merece o melhor, o jovem merece o melhor, então educação, meus queridos, é um investimento. Investimento para a sociedade, investimento para a vida, investimento para crescimento econômico, para ascensão social e principalmente para desenvolvimento humano. Então temos muito o que fazer e não simplesmente agora dizer cumprimos a nossa tarefa, fizemos um bom percurso, delegamos ao parlamento e quando ele bater o martelo, volta para o CNE fazer a regulamentação. Não. Essa busca é ativa, ela é contínua. Depois sim, Roberta, nós vamos regulamentar, por exemplo, o que nós vamos permitir de EAD para não prejudicar o estudante quilombola, ou indígena, ou aquele que trabalha um turno ou 2 turnos. Então, essa proposta permite uma brecha para dar um espaço em casos especiais para alguma possibilidade do EAD. Mas temos o grande ganho que nós colocamos, e o CNE apoia muito a presencialidade, onde nós temos condição, sim. Nós precisamos da presencialidade do ensino médio para a cidadania, para o conviver, para o trabalho em equipe, para aprender com o outro e assim desenvolvermos a tão amada educação integral que perpassa todas as nossas dimensões. E não só um conhecimento intelectual, que o jovem na tenra idade vá diante de um computador e vá buscar um conhecimento técnico. E aí a última pergunta que eu acho que é que todo mundo está esperando. Quando? O que a gente faz em 2024? Qual é o tempo que o CNE está prevendo para vir com a normatização que vai afetar diretamente aí a Secretaria de Educação? Nós discutimos muito sobre isso porque nós não podemos prejudicar quem já começou um itinerário e um percurso e legalmente ele teria e tem o direito de concluir essa etapa dentro de um percurso e também, conforme o teor do documento, nós precisamos, no mínimo 1 ano para que as escolas comecem a entrar no ritmo. Por exemplo, para aumentar a carga horária. Não é do dia para a noite que um gestor de uma escola pública e mesmo das particulares e confessionais vai mudar a estrutura curricular, vai mudar o seu eixo, o seu itinerário. Outro grande problema, se nós estamos pedindo para cada escola ofertar no mínimo 2 itinerários, como é que nós vamos resolver o problema daquela escola de um município do interior? Vejam bem, olha a questão de logística, a questão de investimento. Eu tenho 20 alunos no ensino médio num município pequeno no interior do Brasil. Nós vamos ofertar 2 itinerários para, depois da formação geral básica das 2.400 horas, 10 alunos vão para um lado no itinerário A e 10 alunos no itinerário B. E se 15 alunos quiserem o itinerário A e apenas 5 itinerário B, e eu tiver evasão de um aluno do itinerário B, eu vou ter todo um investimento de docentes, de gestão de estrutura, para 4 alunos no itinerário B.
Então, nós temos muito trabalho, muita discussão para fazer toda essa regulamentação também no CNE. Mas o que nós podemos dizer para a sociedade brasileira? Mesmo o governo Lula pedindo o caráter de urgência para que se vote até o final do ano, a virada do ano, em 2014 será ainda um ano que nós vamos dar, no mínimo 2024, perdão, para fazer todos esses ajustes. Então, as novidades, o novo currículo, somente a partir de 2025 e, quem sabe, no diálogo com a sociedade, talvez em 2026. Vocês viram que era importante essa conversa. E olha, se deixasse, acho que a gente tinha muita coisa ainda para falar. Mas fica o gostinho de quero mais. E aí eu peço ao irmão Paulo, que como uma pessoa que é da nossa diretoria, do nosso conselho, que deixe seu recado para você, que é nosso diretor, mantenedor, nosso coordenador pedagógico, está aí com a mão na massa, né, no dia a dia, e que o irmão Paulo, da ANEC, deixa para nós. Isso, saindo do lugar de conselheiro, até agora eu falei enquanto CNE, agora falando na condição de Conselho Superior ANEC. Sempre nós dizemos para o governo, enquanto ANEC, que nós temos um compromisso com a sociedade brasileira e não somente com os nossos alunos. Porque se o compromisso fosse só com os nossos alunos, nós sabemos que nós temos escola de qualidade, nós sabemos que nós já implantamos os itinerários, que nós estamos bem, fazendo pequenos ajustes e os jovens estão se fidelizando e tendo uma educação integral. Contudo, se nós chegamos nesse Brasil antes do governo, estamos em regiões com obras sociais, com educação e saúde, muitas delas onde o governo ainda não chegou, Roberta. O nosso grande compromisso como ANEC é continuar com essas notas técnicas, é continuar o debate por meio da ANEC nos nossos estados, nas nossas cidades, nos nossos municípios, ou seja, os mais de 5.000 municípios do Brasil precisam muito da nossa ajuda. Então eu digo para todos os que participam da comunidade ANEC, que não são só gestores, são os educadores, são os pais, são os alunos que usufruem dessa educação integral. Não deixemos esse Brasil abandonado nessa grande questão educacional. Vamos todos lutar para a educação de qualidade que temos dentro da ANEC, outros brasileiros também tenham. Então, agora, no final de ano, temos todas as conferências municipais, conferências estaduais. O ano que vem, coroando o final de janeiro, com a nossa grande assembleia aqui em Brasília. Vamos continuar com essa participação ativa para o bem do Brasil. E continuar dialogando também com os parlamentares, com a sociedade civil organizada, acreditando, de fato, numa política educacional que invista no brasileiro enquanto formação integral e formação por toda a vida. E não aquele ranço de uma política de 4 anos, mas uma política de Estado, para que venha um governante, saia governante, a gente continue com uma proposta de formar pessoas nesse processo que a Unesco também nos convida, de formação continuada, esse lifelong learning. Enquanto estivermos vivos, nós temos algo para ensinar, algo para amar, algo para aprender. Que todos se sintam convocados e engajados nessa grande missão, nesse grande pacto educativo do Papa Francisco, que diz: todos nós somos atores. E ele precisa de todos nós para educar uma criança, educar um jovem, educar um adulto. Obrigada, irmão Paulo. Obrigada a você que nos acompanhou. Com certeza, essa conversa não para aqui, porque a ANEC não para. A ANEC é você, a ANEC somos nós. A ANEC
sempre junto pela educação católica.